Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Eu quero o capítulo 26. Esse é aquele negócio que a gente combina, né? Dá uns glória a Deus de vez em quando, uns aleluia, para ajudar a irmãzinha aqui que vai ministrar, tá bom? Aleluia. Mateus 26. Eu quero o verso 14. Você achou? Diga amém. Diz assim o Senhor para nós: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos essa noite para ouvir falar de ti. Por isso eu te peço, meu Pai, que o ouvido ouça e a semente lançada entre no coração e faça morada. Eu me coloco, Senhor, atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus. Esse é um momento fundamental da história da vida de Jesus Cristo de Nazaré. Todos nós sabemos que homem nenhum na face da terra tinha propriedade ou autoridade para entregar Cristo à morte. A Bíblia vai dizer para nós que ele voluntariamente se entregou por amor a nós, para que houvesse um caminho de restauração, para que houvesse um caminho de reconciliação. Então, toda a história contada para nós faz parte para o cumprimento de um propósito final. Então, tudo que nós vamos falar hoje aconteceu para esse cumprimento. Jesus precisava ser condenado, Jesus precisava ir à cruz do Calvário, Jesus precisava sofrer dores e flagelos para levar sobre si as nossas enfermidades, mazelas, iniquidades e pecados, para que sobre ele tivesse o castigo que nos traz a paz, e assim, depois de ressuscitar, uma vida nova pudesse se instaurar sobre mim e sobre você, algo novo e poderoso, um vivo e novo caminho pudesse se instaurar sobre mim e você. Então, a Bíblia vai contar essa história para nós com uma riqueza de detalhes muito grande, e foi por isso que essa noite eu escolhi pregar sobre Judas. Eu quero que você entenda quem foi esse personagem, esse homem escolhido para um cumprimento desse propósito, não involuntariamente. A Bíblia diz para nós que a sua Bíblia diz que ele se chama Judas, e o segundo nome chamado Iscariotes. Como você sabe, a nossa tradução passou por várias diversificações, e esse é um nome helenístico, esse é um nome que foi dado depois do tempo de Helena, que governou sobre Jerusalém, e ela então interpreta o nome dele dessa forma. O nome dele é Yehudá. Põe para mim, por favor, Felipe. Depois eu venho com as moedinhas de prata. Olha lá. Yehudá Iscariote. Esse era o nome dele. Yehudá em hebraico é Judá. Judá é a tradução. E Iscariote, isso significa aquele que vem, ou aquele que é. Queriote é o nome de uma cidade na Judéia. Então, sempre a Bíblia Sagrada traz referência na nomenclatura de algo poderoso que aconteceu, o que foi feito, ou
a sua descendência, da onde é a origem da história da sua família. Então você vai ver, a Bíblia vai dizer assim, fala aí, João Bar Jonas, o exemplo, o prefixo Bar, filho, né? Então diz, João, filho de Jonas. Aí a Bíblia vai dizer, João Batista. O sobrenome dele não era Batista. Tem algum Batista aqui hoje? O sobrenome Batista? Ele não tinha o sobrenome Batista. Batista significa aquele que batizava. Então eles acrescentam a característica pelo qual ele viveu ou ele operou sobre a terra como um sobrenome. E no caso de Judas, era a região onde o seu pai nasceu. A Bíblia diz para nós que o seu pai chamava, quem lembra o nome do pai dele? Simão Iscariotes era o nome dele. E aí, por quê? Porque ele era da cidade de Queriote. Você está aí? Então, se chamava Simão Iscariote. Só que, quando foi traduzido e entrou o período helenístico, esse termo se aportuguesou dessa forma e ficou Judas Iscariotes. Nunca se chamou assim, o nome dele é Yehudá. Fala para esse irmão que está do salário, nós somos metidos mesmo. Nós somos metidos mesmo. Aqui a gente gosta de falar certo. Diga, a gente gosta de falar bonito. Então fala, Yehudá. Outro exemplo famoso é Maria Madalena. Ela nunca se chamou Maria, o nome dela é Miriam. Não tem Maria em hebraico. O nome é Miriam. Maria é um nome aportuguesado, de origem portuguesa. Ela é Miriam de Magdala. Magdala era a cidade onde ela cresceu, onde o pai dela tinha propriedades. Magdala. Aí Miriam de Magdala virou Maria Madalena, uma bagaceira. Mas quando você for comigo para Israel, com o pastor João, com a Débora, com a missionária Diva, com o pastor Salvador, com a Isaura, você vai tirar isso de letra, amém? Então, esse personagem morava na Judéia. E Jesus então começa a andar sobre as terras da Galileia e começa a uma empreitada de escolher homens para um grande comissionamento. A Bíblia diz para nós que ele sobe um monte e ora por uma madrugada inteira, pedindo direção a Deus de quem seriam esses nomes que ele iria escolher. Aí você conhece a história, ele vai para a beira do mar da Galileia, eu também vou te levar lá. E aí, você vai ter a oportunidade de ver os pescadores da Galileia lá. E aí ele tem um encontro, né? Foi falado aqui ontem, uma pescaria frustrada. Jesus então pede o barco do Pedro emprestado, ministra e diz para ele, tenta de novo, lança as redes novamente. O Pedro lança as redes, os barcos ficam cheios de peixe, tem que pedir ajuda para carregar os peixes. E aí no final Jesus disse, você está feliz porque eu enchi seu barco de peixe? Você não sabe de nada, Pedro. Eu quero te fazer pescador de homens. Eu quero levar você a viver uma experiência diferenciada. E ali, logo depois, Jesus então começa a escolher os 12. E ele vai nomeando um por um. E o único discípulo, o único apóstolo que não era da região da Galileia, era o Judas, o Yehudá, porque vinha da Judéia. E a maioria absoluta eram pescadores, mas a Bíblia diz para nós que tinha um que chamava Levi, que teve o nome trocado por Mateus. Ele era o quê? Cobrador de impostos. Ele não era pescador, ele era cobrador de impostos. E Jesus agrega Yehudá nesse comissionamento. E os estudiosos, os teólogos dizem que ele era um homem extremamente culto e inteligente. E quando Jesus o chama para ser discípulo, para se tornar apóstolo, ele confia a ele a tesouraria. Por quê? Porque ele era um homem, tinha estudo, sabia trabalhar, era um homem estudado, era um homem com maior cultura dentro de todos os outros apóstolos. Você está aí? Então, Jesus o incorpora a esse comissionamento.
E o que acontece com Judas? Judas também abre mão da sua vida para seguir Cristo. Assim como Pedro fez, assim como Tiago fez, assim como Levi, o Mateus fez. O Judas também abre mão da sua vida secular para seguir a Jesus. O que eu quero fazer você entender nessa noite é que nós nos apegamos ao capítulo 26 e a história da traição do Judas e esquecemos de toda a história e caminhada dele com Cristo. E é isso que eu quero fazer você entender nessa noite. Quando Judas foi incorporado a esse comissionamento dos 12, os 12 principais homens que andaram com Jesus na terra, amigo, se eu tivesse essa oportunidade. Muitos homens decidiram seguir, mas 12 foram escolhidos por ele. Será que você consegue entender o que isso significa? Muitos seguiram por escolha própria, decidiram ir atrás dele, entenderam que ele era diferenciado, que a palavra era diferenciada, que ele operava sinais de forma diferenciada, mas 12 ele apontou e disse: eu quero você, 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 Yehudá. E o Judas começa a andar com Jesus. O Judas começa a acompanhar o trabalho de pregação de Jesus. Pensa aí, amigo. Pensa aí numa experiência que Jesus viveu. O Judas estava lá. O Judas viu quando Pedro andou sobre as águas. O Judas estava lá. O Judas viu quando os 5 pães e os 2 peixinhos se multiplicaram diante dos olhos. O Yehudá era um carregador daqueles cestos que sobraram. O Yehudá, o Judas, estava lá quando Cristo ressuscitou Lázaro. Quando Cristo levanta o filho da viúva de Naim. O Yehudá estava lá. Você está aí? O Yehudá estava lá quando Cristo disse assim: eu derramo sobre vós o poder e a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para curar enfermos e para expulsar demônios. Yehudá estava lá. Por várias vezes que a Bíblia Sagrada diz, e Jesus disse aos discípulos: ide pregar o evangelho. O Yehudá foi pregar o evangelho nas vizinhanças. O Judas botou a mão na cabeça das pessoas e expulsava demônios. Agostinho diz que ele tinha dor de cura. E ele punha as mãos e as pessoas eram curadas. Yehudá, um escolhido de Cristo. Alguém que Deus escolheu, o próprio Deus encarnado, o Verbo, escolheu para uma caminhada pessoal e particular. Ele começa a sentar no Monte das Bem-aventuranças. Cadê a Lígia? Sentou lá, Lígia, no Monte Ratim, e ouviu Jesus pregar sobre o reino. A diferença de servir nessa terra e servir o céu. Ele estava lá quando ele viu Jesus agindo de misericórdia com os enfermos e doentes. Ele estava lá quando Jesus repreendeu os religiosos e fariseus. Yehudá estava lá durante 3 anos consecutivos, experimentando de tudo que a Bíblia Sagrada vai relatar para nós nos evangelhos. Se você cautelosamente, diligentemente for ler as escrituras, depois de Pedro, Judas é o nome mais falado por Jesus. Ele enaltece o Pedro, mas logo depois é o Judas. Ele faz questão de dizer onde o Judas estava, o que o Judas estava fazendo, a importância do Yehudá no ministério de Jesus. Pastora, por que a senhora está dizendo para mim isso? Porque toda vez que eu escuto o nome Judas, o braço arrepia. Porque o pensamento é: o Judas é o traidor. O do Judas pode ter terminado como traidor, mas ele começou sendo escolhido. Ele terminou como traidor, mas ele começou sendo um homem chamado para viver o diferencial de Deus sobre a terra.
Yehudá, Judá, significa o abençoado. Quando ele nasceu, o que foi profetizado sobre ele é que ele teria a bênção de Yahvé, que ele viveria sob a bênção de Yahvé, o abençoado. Mas pastor, o que aconteceu? O que aconteceu? Que diferente de todos os outros discípulos, quando eles começam a caminhar juntos com Jesus e começam a experimentar de todo o discurso, de toda operação de sinais, de todo milagre que Jesus opera sobre a terra, Judas é o único que não se permite ser curado por Cristo. A sua natureza carnal, o seu homem interior se manteve intacto. O seu corpo estava presente. Olha aqui para mim, para você alcançar. O seu corpo estava presente ali. Você está aqui. Você está aqui, Gustavo. Mas não basta estar aqui. Tem que dizer: eis-me. Senão é só uma presença. Senão, você vai pôr a mão nas minhas palavras, é só mais um ocupando a cadeira. Por quê, pastora? Porque Yehudá estava lá. Judá estava lá. Ô Judas, você escolhe o jeito que vai chamá-lo. Ele estava lá. E por tantas vezes ele viu Jesus chamando publicanos, pecadores, ladrões, para ter uma oportunidade de vida nova. Ele ouviu o discurso de Cristo. Ele viu Zaqueu se arrepender e descer daquela árvore, e toda a casa de Zaqueu se converter. E Yehudá estava lá. Ele viu quando Jesus, num discurso duro aos fariseus, disse para eles, revirando o templo: vocês estão fazendo da casa de meu pai um covil. A casa do meu pai é casa de oração. Vocês precisam se converter, se arrependam. Ele estava lá, ele ouviu o discurso. Mas não adianta estar sentado ouvindo, estando perto, caminhando, sendo ministrado, recebendo a unção, se você não decidir mudar, meu amigo. Quem dera um de nós pudéssemos ter tido a experiência de ser chamado, ele nos chamar pelo nome e dizer: venha, vem você, porque eu quero você. E enquanto o meu nome for pregado sobre a terra, o seu vai estar atrelado ao meu. Não vou poder contar essa história se não disserem: o Mateus estava lá, o João estava lá, o Tiago estava lá. Por quê? Porque vocês foram meus escolhidos para viverem isso. O Judas viveu tudo isso, amigo. O Judas experimentou de perto toda essa experiência. Mas vai lá comigo, deixa marcado aí, Mateus. Vai lá comigo, em João 13. João 13. Não, João 12, volta um pouquinho. 12, isso. 4. João 12, 4. Você achou? Diga amém. Mas Judas Iscariotes, diga, Yehudá, Querioche, isso. Um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Observa que em toda a leitura bíblica,
quando Jesus se refere aos discípulos, ele o tempo todo corrigia suas fragilidades. Por muitas vezes repreendeu Pedro pela a sua forma áspera de falar, o seu jeito impulsivo de agir. Uma vez Jesus chamou Pedro de Satanás, te repreendo. Por quê? Porque ele era precipitado, ele falava sem pensar. Isso é uma questão de temperamento, não de caráter. Jesus repreendeu o Tomás, repreendeu Filipe, repreendeu todos os discípulos, ensinando-os na sua caminhada. Mas em nenhum momento a Bíblia vai dizer que Levi, mesmo depois que Jesus tirou ele da coletoria de impostos em Cafarnaum e o batiza de Mateus, em nenhum momento a Bíblia vai dizer para nós que ele voltou a fazer coisas de forma ilícita, que ele voltou a ganhar dinheiro comissionado, ou como se fosse hoje, como é que fala? Você empresta dinheiro para agiota. Ele nunca mais fez agiotagem. Em nenhum momento a Bíblia vai contar essa história para nós, porque no momento em que Mateus foi chamado para andar com Cristo, algo dentro dele mudou. Ele abriu mão daquela vida e começou verdadeiramente a se dedicar à experiência e à caminhada com Jesus. Você está aí? Mas observa o Judas. Quando eles estavam em Betânia, e aquela mulher quebra a tampa do vaso de alabastro e derrama aquele nardo puríssimo sobre Jesus, que estava avaliado em 300 denários, um ano de salário. O Judas se manifesta, e o Judas diz assim: para que gastar esse dinheiro todo desse jeito? Olha como a gente pega logo o caráter deturpado. Ele não tem coragem de dizer o que ele realmente sente, ele esconde. Aí ele diz assim: porque a gente podia dar aos pobres, a gente podia dar esse dinheiro aos pobres. E você vai, hoje noite de ceia, eu estou pregando para crente, eu estou pregando para membro da igreja, amém ou não amém? Por muitas vezes essa desculpa que a gente dá quando a gente não quer obedecer a lei, de trazer dízimos e ofertas ao Senhor. Com esse meu dízimo eu podia dar aos pobres. O dia que Deus pedir para você dar aos pobres, Ele vai falar claro e audível no seu ouvido. Mas as Escrituras em Malaquias diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ele deixa claro que Ele quer que o povo de Deus aprenda a obedecer os seus estatutos. Você está aí? E o Judas então diz assim: não, eu podia dar aos pobres esse dinheiro, a gente podia ajudar aos pobres. E aí o escritor do livro de Mateus diz assim, ele não fala isso porque ele está preocupado com os pobres, ele fala isso porque ele lê aí na sua Bíblia, versículo 6, isso disse ele não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão. Eles já tinham visto que por muitas vezes o Judas botava a mão na bolsa, na tesouraria do ministério, né, de Jesus, e roubava as moedas. E eles observaram isso. Ele não está preocupado com os pobres, ele estava ali tirando dinheiro da bolsa do ministério de Cristo. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu preciso que você se atente que o caminhar com Cristo, passar pela experiência, ouvir a voz, estar perto, experimentar, não foi o suficiente para mudar o caráter de Judas. Por que você acha de verdade que vir à igreja no domingo ou no outro, Deus vai mudar a tua vida? Por que você acha que frequentando reuniões religiosas, verdadeiramente Deus vai mudar a sua vida? Nós não estávamos sentados aos pés de Cristo. Hoje nós escutamos as mensagens porque Deus tem usado os seus vasos sobre a terra. Quem dera eu puder a oportunidade de estar sentado lá ouvindo da própria boca de Jesus. Mas o Judas teve essa oportunidade e nada disso o mudou. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque gente que não quer mudar não experimenta de transformação alguma. Na cabeça dele,
Isso era uma bobagem. Na cabeça dele, isso não era um pecado. Na cabeça dele, isso não ia sujar a sua imagem. Desde que as pessoas não vissem, desde que as pessoas não soubessem, ele era apóstolo de Cristo. Ele era um ajudador do ministério. Ele era alguém que tinha unção para curar. Ele dizia: sai demônio, e o demônio saía. Quando eu começo a estudar a vida de Judas, Deus fala comigo a respeito de uma geração que nasceu no meio dos escolhidos, mas não se permite ser transformada. Numa geração que insiste em alimentar a sua alma e os seus desejos, e não o quebranta aos pés do Senhor. O seu orgulho é tão grande, que ele prefere esconder as suas falhas do que declarar e receber perdão do Senhor. Quantas vezes, sentado à mesa, ele teve a oportunidade de olhar nos olhos de Jesus e dizer para Jesus: eu não consegui vencer minha carne ainda, mestre. De vez em quando eu pego uma moeda da bolsa. Eu sei que o Senhor não precisa dela, porque eu vi diante dos meus olhos o Senhor multiplicar 5 pães e 2 peixinhos e uma multidão inteira comer. Eu estava lá quando o Senhor disse para o Pedro pescar um peixe com anzol e tirar da boca dele uma estáter, para pagar o imposto pelo Pedro e pelo Senhor. O Senhor não precisa dessa moeda de prata ou uma moeda qualquer que esteja na bolsa. Mas eu preciso do Senhor para me livrar dessa ação. Eu preciso do Senhor para me livrar desse comportamento que não permite que eu seja aquilo que o Senhor sonhou para mim. Você está aí? Quantas vezes ele teve a oportunidade de ficar sós com Jesus? E às vezes a desculpa é essa: pastor, eu quero até me arrepender, eu quero até pedir perdão, eu quero até ter direito a recomeçar, mas tem sempre tanta gente, eu tenho vergonha. Por muitas vezes ele teve motivo de ficar a sós com Jesus, e mesmo a sós com Jesus, ele não o fez. Por quê, pastora? Porque na alma dele, aquilo não era um problema. Eu preciso dizer para você, querido, na autoridade do nome de Jesus, nós precisamos identificar essa geração que está mergulhada dentro da nossa, que tem convicções tão fortes dentro das suas almas que não tem permitido Cristo mudá-las. E aí nós olhamos para elas como traidores, nós olhamos para elas com olhos indignados, quando na verdade essa indignação é por causa da ausência de quebrantamentos. Essa indignação é por causa da ausência total de interesse, de mudança. Suas almas estão tão impregnadas com seus achismos, que a opinião do mestre não importa, que todos os ensinamentos são só ensinamentos, serve para o outro, não para mim. O Yehudá, o Judas, ele fazia parte de uma facção religiosa, um pedaço, uma seita do judaísmo chamados Zelotes, que é um segmento dentro do judaísmo, uma seita que faz com que aqueles que se tornam participantes dela ganhem ou conquistem as suas coisas à base da guerra. Então eles esperavam por um Messias, como todo Israel esperava, mas os zelotes acreditavam que o Messias era um guerreiro. Eles acreditavam que o Messias era um homem que vinha com a espada guerrear contra Roma, ia acabar com Roma, destroçar Roma e arrancar os judeus do Império Romano. E quando ele começa a andar com Jesus, e ele começa a enxergar Jesus
um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia. Um Jesus que para conversar com a prostituta, com a adúltera. Um Jesus que vai no poço beber água e conversar com uma mulher. Um Jesus que perde tempo com os ladrões, com os leprosos. Algo dentro dele entra em questionamento. Por quê? Porque Jesus não era a imagem daquilo que ele esperava. Ele tinha construído uma imagem do Messias dentro dele. E por mais que Jesus se apresentasse de todas as formas gloriosas que eu e você conhecemos, não era o suficiente para o Yehudá. Por quê, pastora? Porque ele queria um guerreiro. Põe para mim, Felipe, por favor. Zelote significa que simula ter zelo. Eles tinham como características mostrar interesse pelo assunto. Eu tenho interesse por isso. Eu tenho interesse de fazer os judeus serem livres. Eu sonho com um tempo de paz sobre Israel. Eles manifestam um discurso de cuidado, de zelo, mas no fundo, o interesse era promover a guerra. Olha ali, denominação dada aos patriarcas judeus exaltados que desencadearam a revolta da Judeia. Então, eles eram responsáveis por revolta. É como se fosse, hoje, um grupo terrorista, religiosos fanáticos, que querem imputar a sua visão na força. Você está aí? E o que Judas fez com toda essa informação? Ele olhava para Jesus e disse: eu vejo ele fazer os sinais que o Messias precisa fazer sobre a terra. Ele tem poder de operação de sinais e maravilhas. Eu vi a água sendo transformada em vinho. Eu vi quando ele anda sobre as águas. Eu vi quando milagres acontecem, mortos ressuscitam, doentes ficam curados. Ele carrega sobre si todas as características que o Messias precisa. Mas ele é bom demais para ser o Messias. Ele é amável demais para ser o Messias. Ele tem compaixão demais para ser o Messias. O Messias é um guerreiro, alguém que tem habilidade na espada, alguém que vai destruir Roma, porque não se submete à sujeira de Roma. É alguém que vem de forma violenta trazer liberdade aos judeus, e nós vamos celebrar essa vitória. Pastor, o que a senhora está querendo dizer para nós? A visão de Judas sobre Messias destruiu o projeto inicial da vida dele. Por que, pastor? Porque eu disse, ele nasceu para ser abençoado. Ele nasceu para ser o abençoado de Yahvé, para ter a bênção de Yahvé. Ele foi escolhido por Jesus para participar de coisas extraordinárias. Mas a sua visão, a sua alma decidiu escolher uma parte como a verdade sobre Cristo sem que ela seja. O que a senhora quer dizer? A gente faz a mesma coisa quando a gente diz assim: não, Jesus não se importa que você durma com o outro antes do casamento, não. Ele tem tantas outras coisas mais importantes para se preocupar. Será que eu posso ouvir um glória a Deus aí? Olha você distorcendo a figura do Messias por conta dos seus achismos, distorcendo a figura do Santo de Israel por causa das suas conveniências. Você diz assim: não, Jesus não vai se importar se numa noite ou outra você exagerar um pouquinho no copo de cerveja. No dia seguinte você se arrepende e pede perdão. Deixa eu te dizer uma coisa: todo aquele que quis distorcer a figura de Cristo se tornou Judas sobre a sociedade. Por que, pastora? Porque ninguém muda o que ele é. Ele diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Quer me conhecer? Me enxergue como eu sou. Não tente me mudar por conta das suas conveniências, por conta dos seus achismos, por conta da sua alma. Eu sou o que sou, diz o Senhor. Ele pensava assim: bobagem,
eu tirar uma moedinha ou outra da bolsa, faz diferença. Por que eu tenho que confessar para Ele que eu pego as moedas de vez em quando? Ele não é o doutor sabe tudo. Ele me escolheu, Ele conhece as minhas fraquezas. O Judas tenta, debaixo da sua natureza humana, formar uma vida religiosa em comunhão com uma alma não quebrantada. Ele desenvolve a experiência, ele desenvolve os sinais, mas ele não se entrega. E a Bíblia vai dizer para nós, agora sim, vai lá em João 13. Olha que doido isso. João 13, 26. Eles estão reunidos no cenáculo, na última ceia, antes da celebração da Páscoa. E aí Jesus diz assim: o traidor está no nosso meio. E os discípulos começam a se olhar, tentando entender o que estava acontecendo. E aí o Pedro faz assim para o João. O João estava do lado, né? O João é aquele que encostava a cabeça. Aí o Pedro faz assim para o João: pergunta aí. Tu está aí perto, pergunta. Aí o João olha para Jesus, Jesus diz assim: aquele que quer molhar o pão no caldo, no vinho. E ele dá o pão para o Judas. Mas lê com carinho e diligência a Bíblia Sagrada, para você não falar bobagem. Olha aí, versículo 26. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão. Olha o nome dele aí, do pai, tá vendo? Simão Iscariote. Era Simão da cidade de Queriote, da Judéia. E após o bocado, imediatamente entrou nele. Então disse Jesus, diga comigo. Então disse Jesus. Então olha aqui para mim, para você alcançar. Jesus disse para o João: aquele que eu der o pão molhado. Aí ele molha o pão e dá para o Judas. O Judas pega o pão e come o pão. A Escritura diz assim: imediatamente depois que ele come o pão, o que acontece? Lê aí. Satanás entrou. Então com quem que Jesus falou? Com quem que Jesus falou? Jesus não falou com Judas. Jesus olha, ele vê que o Satanás entrou lá. E aí ele olha para o Satanás e diz para o Satanás assim: ó, vai e faz o que você tem que fazer. Porque se ele não desse autoridade, o diabo também não poderia fazê-lo. Ele olha para o diabo e diz: vai e faz com pressa o que você tem que fazer. Por que ele não fala para o Judas? Ele fala para o diabo. Porque deixa claro para mim e para você que por conta de uma alma não tratada, por conta de um caráter que não morreu e ressuscitou no Senhor, o Satanás tem propriedade. O diabo pôde entrar no Judas, porque ele era um discípulo amado de Jesus, mas não tratável. Ele era um discípulo amado de Jesus, que não queria correção, que não queria mudança. Um discípulo amado, escolhido de Jesus, que não queria abrir mão das suas convicções, que não queria abrir mão das suas verdades, que não queria abrir mão da visão que ele mesmo tinha sobre Deus. E aí, amigo, a brecha foi colocada lá. É por isso que quando Jesus denuncia, porque na luz a treva tem que manifestar, e Jesus diz assim: o traidor está no meio de nós, entrega o pão com o vinho ali.
o Satanás entra para cumprir o propósito. E Deus então, Jesus diz para ele: então vai, Satanás, vai e faz o que você tem que fazer, porque essa era parte do propósito. Deus não gerou Judas. Vê se você entende isso com maturidade. Deus não gerou Judas para ser conhecido como traidor da história. Se Judas fosse santificado, se Judas fosse um homem quebrantado, se Judas se arrependesse, outro ia ser levantado por Satanás entrar e cumprir o propósito. Deus não escolhe homens para serem traidores. Deus não gera homens para serem traidores. Deus gera homens para serem abençoados. Deus gera homens para escolhê-los. Deus gera homens para chamá-los de seus. Deus gera homens para ter relacionamento, para desenvolver aliança, para dar a eles poder, autoridade, para que eles experimentem do grande mover e da unção que o Senhor pode derramar. Mas o Judas não quis mudança. E aí ele sai, levanta da mesa, vai embora. E a Bíblia vai dizer para nós, volta lá agora em Mateus. Mateus 26. Que nós lemos no início. Verso 14 diz assim: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. Então olha aqui para mim. Quem quer vender tem preço. Se eu quiser vender o meu carro, não adianta você chegar com 2 notas de 10 e dizer para mim assim: me vende por esse preço e eu vou te entregar o meu carro. Por quê? Porque eu sei o preço dele. Que se eu estou colocando ele à venda, eu sou responsável de dar preço a ele, sim ou não? Então entende que o propósito aqui não era dar preço a nada, que não existia interesse algum de receber dinheiro. As 30 moedas de prata foram desculpa. Por quê, pastor? Porque olha o que ele diz para os responsáveis religiosos: vem aí, quanto vocês querem me dar, que eu entrego eles para você. Vem aí, quanto vocês podem me dar, e eu mostro quem ele é, onde ele vai estar, e vocês prendem ele. Não é isso que vocês querem fazer? Por quê, pastora? Porque o propósito do Judas não era vender Jesus por dinheiro. O propósito do Judas era forçar uma situação para ver o Messias que ele queria ver. Ele queria que, vendendo Jesus, os soldados chegassem lá, foram prender Jesus, Jesus olhasse para os discípulos e eles se revoltassem. Os discípulos saírem à espada com os soldados, Jesus vir e também com a espada criar uma guerra entre os soldados romanos e ali tomar posse e governo. As 30 moedas de prata eram desculpa. Deixa eu te falar uma coisa essa noite, na autoridade do nome de Jesus. Qual é a sua desculpa? O Judas arrumou 30 moedas de prata, achando que Jesus ia fazer a vontade dele. Qual tem sido a sua desculpa? Qual tem sido o propósito pelo qual você tem anunciado para encobrir o teu real motivo? Ele não queria as 30 moedas de prata. Quanto que vale 30 moedas de prata? A Bíblia, eu não vou ler que eu não tenho tempo, que o relógio já está no Satanás. Êxodo capítulo 21, verso 32. Diz assim: se você tem um escravo que morreu por acidente, ou porque foi ferido por um animal, paga, ressarce o preço desse escravo por 30 moedas de prata. Então 30 moedas de prata era o preço que se pagava por um escravo morto. O Judas não estava interessado nas 30 moedas de prata.
Ele queria ver Jesus com a espada, com sangue nos olhos, matando os romanos. E ele diz: me dá aí qualquer coisa, que eu vou entregar eles para vocês, porque eu vou ver o meu Messias acabando com a raça de Roma. Aí ele vai, eles dão as 30 moedas. Deixa as moedas ali na tela, Felipe, para o povo ver e meditar no preço que eles estão fazendo bobagem. Ele vai do jardim do Getsemane, se apresenta na frente de Jesus. Você já conhece a história. Ele dá um beijo em Jesus, e Jesus o chama de... Jesus chama ele de quê? Não era falsidade não, amigo, ele era mesmo. Jesus tinha apreço por ele. Ele tinha carinho por Jesus. Ele só queria que Jesus fosse do jeito dele. Ele só queria que Jesus agisse da forma com que ele gostaria. Ninguém muda Deus. Ninguém muda o desejo, a ação, o comportamento, as escolhas, a determinação que o Senhor opera sobre a terra. Doa a você ou não. Um ladrão será sempre um ladrão até que ele confesse e se arrependa. Enquanto ele não confessar e não se arrepender diante do mundo espiritual, ele vai continuar sendo um ladrão. É por isso que a Bíblia diz: se confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Tem que ter arrependimento, tem que ter confissão. Mas pastora, Deus não vê tudo. Ele não sabe o que eu faço errado, por que eu preciso ficar falando? Porque a forma que Ele tem de fazer você próprio ouvir aquilo que você está tentando contra Deus. O que é abominação para Deus vai continuar sendo abominação, você querendo ou não. Pastora, Deus é amor? É. Pastora, Deus é misericórdia? É. Mas Ele diz: eu, o Senhor, abomino. Eu, o Senhor, não compactuo. Eu, o Senhor, não divido. São coisas imutáveis. Não adianta bater pezinho, não adianta dizer: mas eu sou teu filho, tu me escolheste para uma grande obra, Rabanaias. Eu tenho dons, o Senhor me usa quando quer, o Senhor faz a sua obra em mim. Eu estou lá, eu presencio, eu vejo, eu estou no meio. E Ele vai dizer: onde estão as tuas obras transformadas que eu não vi? Onde está a tua alma arrependida que eu não achei? Ele vai lá dar um beijo em Jesus. Jesus faz um carinho nele e diz: por 30 moedas, Judas? Jesus diz para ele. Jesus dá 2 lições para Judas, sem dar uma palavra. Você me entregou a eles por 30 moedas, é o preço de um escravo, não é? Eu vou à cruz, Judas, morrer por todos vocês que são escravos do pecado. Mas eu não vou pagar 30 moedas. O preço vai ser alto. Porque eu, o Senhor, morrerei por causa de cada um de vocês. Porque diferente de você, Judas, que não deu valor a quem eu sou, porque não interessava ou não batia com aquilo que você achava que eu era, mesmo vocês sendo pecadores, eu os amei primeiro e dei a minha vida por cada um de vocês. Eu fico imaginando, Diva, Jesus no Getsemane, os soldados romanos ali, e o Pedro tira a espada, parte para cima, corta a orelha do Malco. Eu imagino Judas: é agora que o pau vai comer, é agora que eles vão se rebelar, e Jesus vai acabar com Roma, vai destruir tudo. Aí Jesus vira para o Pedro e fala assim: você acha que se eu pedisse ajuda do céu, Deus não mandava milícia diante? Para de bobagem, enfia essa espada na tua cintura aí, que eu não preciso disso não. Aí ele olha para os soldados e diz assim: o que vocês vieram buscar? Aí os soldados dizem assim:
Jesus de Nazaré. O que ele diz? O que ele responde? Ele diz: eu sou. Cai todo mundo. Blum! Ele não levanta uma espada, ele não levanta o dedo, ele levanta a voz. Sem falar, ele estava olhando para o Judas e disse: viu, bobo? Se esse fosse o feito, eu já o teria feito. Eu não vim aqui para acabar com Roma dessa forma que você acha que é o certo. Poder eu tenho para isso, Judas. Mas eu não sou o Messias que você desenhou para você. E você precisa aprender isso. É por isso que Judas sai de lá atormentado. E a Bíblia vai dizer para nós, não vou ler porque eu não tenho tempo. A Bíblia diz para nós que ele volta lá no meio dos religiosos e diz: eu estou com meu coração tomado de remorso, porque eu entreguei um justo ao derramamento de sangue. Que naquela hora que eles caem, que Judas vê, a ficha caiu. Ele disse: eu entreguei um homem justo, porque eu achava que ele era uma coisa e ele não é. E ele vai morrer agora por minha causa. E aqueles líderes religiosos dizem para Judas: cada um seus problemas. Aí ele pega o saco com as 30 moedas, joga no chão, vira as costas e vai embora. Que ele vai entregar a vida dele, vai se suicidar. Pastor, o que a senhora quer dizer para mim? Nessa noite, nós conhecemos o Judas pela traição das 30 moedas de prata, mas as moedas foram só desculpa, porque ele não conseguiu enxergar Deus da forma que Deus é. Eu tenho hoje uma geração que a todo tempo fica tentando mudar Deus. Quando a Bíblia diz que homens precisam se comportar, que mulheres precisam se comportar, que homens sejam maridos de uma só esposa, que mulheres sejam esposas de um só marido. Quando a Bíblia fala que nós precisamos buscar a santidade, buscar compromisso com Deus, buscar zelo. Eu tenho uma geração de Judas, não que vende Jesus por 30 moedas, mas porque esconde o seu propósito original, que fica o tempo todo dizendo: não é isso tudo, o nome disso é religiosidade. Você não precisa você não precisa orar, você não precisa jejuar, nós estamos debaixo da graça, e é bom demais viver debaixo da graça. Só para você entender, a graça é favor imerecido. Deus já está dizendo: você não merece, você não merece, mas eu sou diferente de você, a minha natureza é diferente de você, e é por isso que eu estou agindo dessa forma sobre a sua vida. Eu tenho uma geração que fica o tempo todo dizendo: quanto vocês querem para eu entregar? Não é pelo valor. Eu provo para você que não é disso tudo. Eu provo para você que não é desse jeito. E eu tenho uma geração inteira sendo levada para experimentar coisas que nunca experimentaram, para testar Deus, para tentar mudar a natureza de Deus. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu, o Senhor, não mudo. Ou você entrega a tua alma para mim, para eu consertar você, para eu corrigir você, para eu te dar um novo nascimento, para eu mudar o seu nome, para eu escrever uma história nova. Ou senão você vai ser parte integrante dessa geração que está junta, que vive milagre, que participa da unção, que come do pão, que senta à mesa, mas que não derrama o seu caráter aos pés do Senhor. Remorso não é arrependimento. Remorso é desculpa. O Judas não tinha que ir aos líderes religiosos dizer o quanto ele estava errado. Ele tinha que ir à cruz. Ele tinha que chegar na cruz e dizer para Jesus: me perdoa, Senhor, porque eu achei que tu eras diferente. Me perdoa porque eu achei que você era um líder zelote sobre a terra, e eu me enganei. Daquela cruz vertendo sangue, Jesus olharia para Judas e diria para Judas:
A tua fé te salvou hoje, filho. Mas ele não foi lá. Ele vai aos líderes religiosos, joga as moedas, porque para ele tanto faz. E ele perde a sua vida, porque ele não tem coragem de voltar. A geração de Judas não é a geração que traz Jesus. A geração de Judas é a geração que está debaixo de soberba, orgulho, e que não volta por orgulho. Não volta porque tem que se submeter a arrependimento. Não volta porque tem que olhar no olho e pedir perdão. Então ela prefere se enforcar, ela prefere se jogar do alto do monte, ela prefere acabar com a vida dela do que ter a oportunidade de recomeçar. Ei, amigo, na autoridade do nome de Jesus, Deus não nos chamou para morrer assim. Há coisas grandes e poderosas tem Deus para cumprir na minha vida e na tua vida. Aleluia. Vou terminar. O Pedro negou Jesus 3 vezes. O Pedro também traiu Jesus. E por que ninguém chama o Pedro de traidor? Porque a traição do Pedro foi de cunho temperamental. A traição do Pedro era de... Ele ficou com medo das circunstâncias. Aquilo não imputava sobre Pedro falta de caráter. Mas o Judas não. O Judas se torna o traidor da história, porque ele andou com Cristo e não se permitiu mudar. Quando Jesus ressuscita e ele tem a oportunidade de falar com aquelas mulheres, ele diz: manda um aviso para o Pedro, que eu sei que ele me negou, eu sei que ele ficou com medo, mas ele está preso no cenáculo chorando, porque ele me ama de verdade, porque ele sabe que eu sou o Senhor da vida dele. O medo fez o Pedro tropeçar, mas mulher, avisa o Pedro que eu ressuscitei, que a história não acabou, que eu vou construir algo glorioso e poderoso por toda a eternidade. Onde estava o Judas que não participou disso? Onde estava o Judas que não experimentou da ressurreição, da glória da ressurreição? Eu quero terminar nessa noite dizendo para você: enquanto depender de mim e eu estiver sob esse altar, você não vai receber alimentos aqui que vão te ensinar a distorcer quem Deus é, porque ninguém muda Deus. Deus é que tem poder de mudar o homem em toda e qualquer circunstância. Que não venhamos a ser homens que vão andar com Ele, ceiar com Ele, presenciar milagres com Ele, e não se permitirão mudar verdadeiramente. Vamos experimentar de uma geração que erra sim, que peca sim, mas que tem os olhos focados nele, debaixo de arrependimento, de coração contrito, e a operação do Senhor sobre nós nunca acabará.